Olá, tudo bem? Hoje eu quero começar esse vídeo com uma pergunta direta para você. Quantas vezes você já se sentiu ocupado, correndo, cheio de atividade, mas no final do dia percebeu que nada daquilo te aproximou do propósito que Deus tem para sua vida? A verdade é que não faltam distrações no nosso caminho. O inimigo, ele não precisa te destruir se ele consegue te distrair. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje um pouco. Como identificar essas distrações e não permitir que essas distrações roubem o propósito que o Senhor tem e sonhou para a sua vida. Distração não é só perder tempo no celular. Distração é tudo aquilo que tira os seus olhos do que realmente Deus te chamou para viver. Pode ser um relacionamento tóxico, pode ser uma busca desenfreada por dinheiro, pode ser uma comparação excessiva nas redes sociais, pode ser o excesso de preocupações com seu futuro. A Bíblia, ela nos mostra diversos exemplos dessa distração. Sansão, por exemplo, foi distraído pelos prazeres da vida e perdeu a sua força. A Marta estava distraída com as tarefas enquanto a Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Ou seja, a distração, ela pode parecer algo pequeno, mas ela sempre tem um custo muito alto. Ela rouba a sua energia, ela desvia a sua atenção e ela adia o cumprimento do seu propósito. Agora, como identificar que você está caindo em distrações? Eu vou te dar alguns sinais para isso. O primeiro deles é que você está sempre ocupado, mas não avança em área nenhuma. Muita atividade com pouca produtividade espiritual. Segundo sinal, a sua energia vai para coisas passageiras. Você se desgasta demais com o que não tem o menor valor eterno. Terceiro sinal, a ansiedade constante. A ansiedade é um sinal de que você está tentando carregar fardos que não são seus. O quarto sinal é você viver negligenciando as suas disciplinas espirituais. Sobra tempo para tudo, menos para oração, para a palavra. E isso demonstra que na sua rotina tem muita distração. Quinto sinal, comparação e inveja. Quando você vive olhando para a vida dos outros, esquece o chamado único que Deus te deu. Esses sinais são alertas de que talvez você esteja vivendo distraído e longe do propósito pelo qual Deus te criou para viver. Agora vamos ser práticos. Quais são as distrações mais comuns que têm roubado o propósito dessa nossa geração? O primeiro deles é as redes sociais. Nos deixam completamente viciados em dopamina barata, dopamina rápida, mas pobres de profundidade espiritual. O segundo é a correria, a agenda cheia. A gente vive ocupado demais para ouvir a voz de Deus. Terceiro é a busca por status, por dinheiro. Está sempre confundindo sucesso com propósito. Em quarto lugar, vem os prazeres imediatos, os vícios, o entretenimento sem limite, tudo para anestesiar a falta de significado. Em quinto lugar, vem os relacionamentos sem direção, as pessoas que nos puxam para baixo em vez de nos alinhar com o céu. Tudo isso tem algo em comum. Parece extremamente inofensivo, mas vai minando silenciosamente a sua intimidade com Deus e a sua clareza do seu propósito. Mas como que eu faço para não cair nesse ciclo? A resposta, ela não está em tentar se esforçar mais, ela está em se alinhar com o Senhor. Primeiro você precisa voltar ao lugar secreto, orar, ler a palavra, ter intimidade diária com Deus. E aí a distração some quando você foca na presença dele. Em segundo lugar, você precisa definir as suas prioridades, alinhadas com o seu propósito. Você precisa se perguntar: isso que eu estou fazendo me aproxima ou me afasta do que Deus me chamou para viver? Você também precisa praticar disciplina espiritual. Oração, jejum, leitura da palavra, servir ao próximo. Isso vai forjando o seu caráter, vai aumentando o seu foco. Você precisa também se cercar de pessoas certas. O propósito ele nunca é cumprido sozinho. Ande com quem te puxa para frente. Para de ficar andando com pessoas que te puxam para trás. Aprenda a dizer não. Nem tudo que é bom é de Deus. Foque no que é essencial, naquilo que vem do Senhor. Agora, preste atenção. Quem não vive o propósito, inevitavelmente vai abraçar as distrações. E as distrações levam a abismos. Abismos emocionais como ansiedade, depressão, vazio existencial. Leva a abismos morais, pecados ocultos, escolhas erradas. Leva a abismos espirituais, como a distância de Deus. E isso não afeta só você, não. Afeta todo mundo ao seu redor. Lembra de Jonas, que ao sair do propósito dele, ele colocou em risco todas as pessoas que estavam naquele navio? Quando você não vive o que Deus te chamou para viver, você não só perde o seu propósito e a sua linha, mas faz com que outras pessoas percam também. E como que eu faço para identificar essas distrações que me afastam do meu propósito?
Você precisa reconhecer os sinais. Aqueles sinais que nós já falamos, a ocupação sem fruto, a ansiedade demais, negligência espiritual. Você precisa enxergar essas principais distrações da sua vida. Você precisa voltar para o centro. E o centro é a presença de Deus, a disciplina espiritual, as escolhas coerentes, o que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você faz. Tem que ter coerência. E eu quero terminar citando Jeremias 1,5, que é a palavra que Deus deu a Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e designei profeta às nações. Isso significa que você aí do outro lado que está assistindo esse vídeo tem um propósito. E não troque isso por distrações passageiras. Volte para a sua essência, volte para Cristo. Viva aquilo que realmente importa. E se essa palavra falou com você, falou o seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. E se você deseja viver essa transformação de forma prática, de forma profunda, você precisa conhecer o Caminhos da Essência. É uma imersão de 3 dias para alinhar espírito, mente e comportamento. E assim você conseguir restaurar a sua identidade em Cristo. O link do Caminhos da Essência está na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.